Yara Benardi, que a partir deste momento conduzirá os trabalhos. A todos uma boa noite e um bom trabalho. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos e a todas, os nossos convidados aqui que usarão a palavra, todos que vieram prestigiar. Alguns aqui nós estamos desde a manhã, em entrevistas, em gravações e agora esta sessão solene, que a Câmara de Sorocaba não poderia deixar de fazer. O feriado do dia 20, essas atividades aconteceram por lei aprovada nesta casa de autoria do vereador Raul Marcelo na época. E não é um feriado, simplesmente. É um dia de debate, de luta, de conscientização que tem que ser marcado por todo tipo de atividade, como nós teremos amanhã, no dia 20. E depois as atividades serão aqui divulgadas pelos nossos convidados. Nós temos aqui no Brasil a presença das mais variadas etnias, raças, povos que vieram de todas as partes do mundo contribuir com a formação do povo brasileiro. Árabes, italianos, europeus, alemães. Mas a história da vinda dos povos negros da África para cá é uma história de tragédia, é uma história triste. E hoje nós temos que falar, inclusive, de toda a participação, tudo que aconteceu, porque não se fala, se não se fala e não se conta a história, não se corrige todos os erros e os crimes que nós cometemos, que um dos maiores crimes que nós tivemos aqui foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Os povos que vieram para cá não eram escravos, eles eram escravizados. É uma história terrível que faz parte da formação do povo brasileiro. E se muitas vezes a gente vê manifestações ainda de crimes, do racismo, das mais variadas formas de expressão, é porque está introjetado isto na formação do povo brasileiro. Na formação cultural do povo brasileiro. Volto a repetir o que já disse hoje em outras atividades. Assisti uma palestra do escritor Gessé de Souza, no Sesc de Sorocaba, que ele falava da elite brasileira. A elite brasileira tem as mãos manchadas do sangue negro. Uma das maiores atividades econômicas na formação da economia brasileira foi o tráfico de escravos. Pessoas escravizadas que vieram para cá, que rendiam mais que ouro, mais que pedras preciosas, mais que plantação de cana, mais que pau-brasil, foi o comércio de escravos no Brasil. E essa mancha, essa marca, essa tragédia, nós temos que relembrar, não dá para esquecer. Lendo, e eu me aprofundo nesses temas, a gente viu que toda essa história, a documentação dos povos escravizados aqui no Brasil foram queimados por Rui Barbosa. Se diz que porque ele queria apagar essa mancha, essa tragédia. Ou também se diz que quando foi assinada a Lei Áurea para impedir a indenização daqueles que eram os donos de escravos, todo esse material e essa documentação foi queimada. Em 1890, até para que não houvesse o pedido, repetindo, de indenização pelos donos de escravos, pela perda que eles tiveram na sua economia com a libertação dos escravos, que eram pessoas humanas de sua propriedade. Então, tem as mais variadas versões para isso. Em outros países, como nos Estados Unidos, eles têm a conta exata de quantas pessoas entraram nos Estados Unidos escravizadas. E no Brasil, nós perdemos muito desta memória, dessa história do que nós tivemos, desta mancha que é a escravidão no Brasil por mais de 300 anos. Então, a gente quer marcar com atividades públicas, com sessão solene. Não é um feriado. Mas é um dia que relembra a formação do povo brasileiro, daquilo que nós cometemos e daquilo que a gente ainda tem que resgatar e pagar com esses povos que vieram para cá, que hoje fazem parte da formação do povo brasileiro, na cultura, na nossa formação cultural, na nossa linguagem, nas músicas, na comida, e tudo que representaram para formar a nação brasileira. Então, eu queria depois passar a palavra, não sei quem primeiro que vai se manifestar, a vereadora Fernanda quer falar também, e depois os palestrantes da noite que farão a sua exposição. Tem microfone, vereadora? Muito obrigada.